Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia dos casais, dia do amor que deve ser cultivado para transformar-se em sacramento, em matrimônio. Rezemos hoje de um modo muito especial por todos os enamorados, por todos os casais, por todos aqueles que estão se conhecendo e aqueles que já se conhecendo precisam, cultivar este amor que deve ser levado a vida inteira. Que bom podermos partilhar com você hoje nosso momento de oração e mais uma vez convidando a você a ter atitude de gentileza, fazer o bem às pessoas que estão à sua volta, ou pelo menos saber agradecer àqueles que fazem as coisas tão simples, mas que fazem por você e para você. Isso já é uma oração. Entre os casais, sobretudo os casais já casados, às vezes a gentileza se acaba, se torna as coisas muito monótonas, muito natural, automática, e o marido, o noivo, o namorado já não agradece mais as pequenas coisas que faz a noiva, a esposa, para ele ou vice-versa. Vamos em todas as situações, na amizade, no relacionamento, no trabalho, aprendermos ou a cultivarmos, porque nós já sabemos as atitudes fraternais e gentis, agradecendo as pessoas pela a simples presença das pessoas no nosso meio conosco. E vamos também vivenciar a caridade, partilhar o que você tem com aqueles que menos têm. Eu sempre tenho dito aqui às pessoas que chegam na paróquia para serem atendidas, pedir uma coisa ou outra, digo, enquanto eu tiver o pouco que eu tenho, vocês também terão, porque eu partilharei. E graças a Deus e Nossa Senhora e a Divina Santa Cruz, Deus não tem deixado faltar. Quantas pessoas partilham, mandam para casa paroquial, uma coisa ou outra, frutas, verduras, bolo, e a gente partilha com as pessoas que vêm aqui atrás de uma refeição ou muitas refeições, que vêm atrás de um alimento e de outras coisas mais, e a gente, porque recebemos da generosidade dos nossos irmãos, temos para partilhar. Faça isso. Você deve conhecer um vizinho, uma pessoa que necessita, e sobretudo neste tempo de pandemia, em que ainda vivemos o isolamento, alguns ainda obedecem, vamos ajudar aqueles que precisam. A caridade sempre é atual, ela nunca é antiga ou desnecessária. Vamos, portanto, abrir os nossos ouvidos com alegria para escutar o Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, os versículos do 27 ao 32, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é que Jesus realiza e anuncia a justiça excessiva do reino? Ele vai dizer, olha, se a vossa justiça não for maior. O parâmetro não é nada menos que a perfeição do Pai. Somos chamados a tornar-nos como o Pai. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente desse evangelho, no versículo 48. E como é que nós fazemos isto? Sendo, tanto no comportamento e nas atitudes, sendo que já somos em profundidade. Se somos filhos, devemos agir como filhos, tornando-nos iguais ao Pai, que ama a todos. Consequentemente, temos que rever
nossas relações com os irmãos. Precisamos, para tanto, exercitar-nos nos 3 pilares do mundo, que são a esmola, a oração e o jejum, e rever nossas relações com o Pai. Tudo termina no mandamento do amor, que é a síntese da lei e dos profetas. 6 antíteses estruturam a primeira parte da seção do Evangelho de São Mateus. A lei não é nova, mas antiga. Nova é a sua realização, o seu cumprimento. De fato, ninguém nunca a propôs e observou com tanta radicalidade e coerência como Jesus. A razão disso é o amor do Pai. Jesus, aliás, fala com a mesma autoridade daquele que no monte pronunciou o decálogo. Aquele eu, porém, vos digo, o situa no mesmo nível do Pai. Não contradiz o que foi dito, mas o esclarece, o restaura em caso de concessão indevida. Não fica no nível das ações, mas vai aos movimentos do coração, que é a fonte de tudo. Não cai no legalismo, mas levanta voo até o Evangelho. A boa notícia é que Deus opera em nós através dessas palavras que têm a força de realizar o seu intento. Não são um código de leis sublimes, mas desumana, porque impossíveis de se cumprir, mas revelação e dom de um Espírito novo, da própria vida de Deus. O trecho que nos é proposto hoje se refere a uma relação humana fundamental, a relação conjugal. Trata do respeito do outro no seu bem fundamental, a relação de casal, que realiza o ser humano como pessoa, criado que é a imagem de Deus. Com efeito, Deus, nossa fonte, protótipo e meta, não é uma ilha, mas relação, vida que se dá no amor, uma espécie de família. O adultério é um furto do marido, se a mulher for esposada, e vice-versa, da esposa se o homem for esposado. Na verdade, é muito mais que isso, pois o matrimônio é presença mútua entre homem e mulher. Os dois são uma só carne, quer dizer, uma só realidade, como Deus, em que os 3 são, ao mesmo tempo, rigorosamente um. A Trindade Santa, no sentido do Pai. E aqui, no sentido do matrimônio, marido e mulher são um do outro, no dom recíproco do amor. Romper ou eliminar essa união, como faz o divórcio ou fazem os fautores do fim do casamento, é negar a imagem de Deus, que é a distinção e superação da distinção, comunhão do amor, que é diferente. No entanto, obviamente, nós, ao lermos este evangelho, sempre fazemos este parênteses em relação a tantos irmãos nossos que às vezes escutam este evangelho e são pessoas que já estão no casamento de segunda união, de terceira união, e se sentem às vezes desmerecidos em relação a que o evangelho traz. Mas aí nós vemos o evangelho como geral, a orientação geral. Mas a nossa vida ela é particular, cada um de nós sabemos das situações. Certamente nenhuma mulher, nenhum homem entra no matrimônio querendo o seu fim. Entra sempre com o desejo de ter uma vida, de construir uma vida, de construir uma história. Mas aí acontecem tantas coisas que já não nos deixam bem, já não nos fazem nos sentirmos bem. E Deus quer, em primeiro lugar, o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa integridade. Como nós iniciamos dizendo, Ele quer a perfeição. E a perfeição em relação a Ele. Por isso, os nossos irmãos e irmãs que vivem em casamento de segunda união, terceira união, não se entristeçam e nem se sintam menos amados e menos santos. Pelo contrário, vivam, busquem viver na situação em que vocês vivem a santidade, a filiação divina. Experimentem mais da misericórdia e da graça de Deus, porque Ele partilha com você, assim como partilha com cada um de nós. E desta forma, certamente, você terá muito mais oportunidade de amá-lo, mais ainda, porque a você muito será dado da misericórdia, do amor, da bondade do Pai, que não quer você se afastando dele, mas pelo contrário, quer que você esteja cada vez mais próximo dele. Se nós pecamos, estamos diante do Senhor com o coração arrependido, dizendo: Senhor, eu pequei, mas confio na tua misericórdia. Se não pecamos, nós estamos diante dele alegremente, dizendo: Senhor, estou sendo perseverante e confio na tua força para assim continuarmos. De certo modo que
da forma em que nós vivemos, busquemos sempre estar perto de Deus. Porque quanto mais perto dele estamos, quanto mais perto dele nós nos mantivermos, mais nós seremos luz, reflexo da sua luz na vida dos nossos irmãos e irmãs. E Deus quer a sua felicidade. Que você, no seu matrimônio, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você viva a graça de Deus. Que nada seja motivo de angústia, de temor ou de, podemos dizer, ressentimento, mas que tudo em você seja a semente do amor a brotar. Haja em todas as situações uma ocasião de amar mais e mais este Deus que é maravilhoso e bom para cada um de nós. Fique com Deus, seja cada dia sinal do amor de Deus na sua família e que o Pai te abençoe. Feliz Dia dos Namorados, você que é casado, casada, abrace a sua esposa, seu esposo, tenha um gesto mais gentil hoje, ofereça algo, uma flor, um gesto, uma atitude que vai deixar este dia especial. Comemorar, celebrar sempre é bom. Celebre a vida do seu amor, celebre a vida do seu relacionamento, renove o seu relacionar, celebrando com seu esposo, com seu noivo, com seu namorado, celebrando a alegria de ter esta pessoa ao seu lado. Que Deus te abençoe e que Santo Antônio conduza vocês a viverem a felicidade completa, sendo um a alegria do outro.